A profecia do último mensageiro. A vida e o legado do profeta Malaquias. No ano 340 a.C., enquanto Jerusalém ainda carregava as cicatrizes do exílio babilônico, nasceu uma criança em uma família de sacerdotes de Zadoquim, descendentes de Zadok, nas colinas de Judá. Seu nome não aparece na Torá escrita, mas os anjos, segundo a tradição, o pronunciaram nos céus. Malakhi, Malaquias, meu mensageiro. O Talmud, Megilá 15, afirma que ele foi um dos últimos 3 profetas, ao lado de Ageu e Zacarias, a falar antes de o espírito profético se retirar de Israel. Alguns sábios do Midrash, Tehillim 150-6, identificam Malaquias como sendo o próprio Esdras, o escriba, um homem dedicado à lei de Deus e à restauração espiritual de Judá. Sua mãe, descendente de Fineias, Números 25:12, teria sonhado com uma pomba dourada, trazendo-lhe um rolo de fogo, símbolo da aliança eterna entre Deus e os fiéis. Os manuscritos do Mar Morto, 4Q 162, 4Q 175, mostram que a comunidade essênia de Qumran via o nascimento de Malaquias como um evento cósmico ligado às estrelas da aliança, referência aos pactos celestiais descritos na visão dos anjos guardiões. 1 Enoque 81-82. Seu nascimento coincidiu com a reconstrução do segundo templo, mas o clima espiritual do povo ainda era de frieza. Muitos sacerdotes ofereciam pão contaminado no altar. Malaquias 1:7, profanando o culto. Na juventude, Malaquias retirou-se para o deserto da Judéia, onde foi acolhido pelos essênios de Qumran. De acordo com o comentário de Abacuque, 1-QP-Rab, ele jejuou 40 dias nas cavernas de Kirbet Qumran. Então, ouviu uma voz poderosa, como o rugido de um leão. Amós 3:8. Eis que envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Malaquias 3:1. Em uma visão, descrita em 4Q 521, um homem de fogo lhe revelou os mistérios da Merkavá, a carruagem divina de Ezequiel, Ezequiel 1. Sob o brilho de uma estrela cadente, que os cabalistas identificaram como Nogá, Vênus, associada à justiça, Malaquias viu o templo celestial e anjos pesando almas em balanças de ouro. A mensagem foi clara. O povo havia quebrado a aliança, mas ainda havia esperança. O sol de justiça se levantaria, trazendo cura para os fiéis. Malaquias 4:2. Malaquias retornou a Jerusalém por volta de 330 c, no tempo de Neemias, e confrontou abertamente a corrupção do sacerdócio. O livro que leva seu nome é um libelo contra a hipocrisia religiosa e o abandono da lei. Repreensão aos sacerdotes. Ele denuncia os sacerdotes por oferecerem animais cegos, coxos e doentes, insultando a santidade de Deus. Malaquias 1:6-14. Ele anuncia que, se não se arrependerem, Deus transformará suas bênçãos em maldição e espalhará esterco sobre seus rostos. Malaquias 2:3. Chamado ao povo. Malaquias exorta o povo a retornar ao pacto e abandonar a infidelidade conjugal, pois Deus é testemunha entre marido e mulher. Malaquias 2:14-16. Promessa de justiça. Ele profetiza um dia em que o Senhor virá como fogo purificador, refinando os levitas como prata, para que possam novamente oferecer sacrifícios aceitáveis. Malaquias 3:2-3. Convite ao arrependimento. Em uma das passagens mais conhecidas, Deus desafia o povo a trazer os dízimos à casa do tesouro, prometendo abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Malaquias 3:10. Profecia escatológica. Malaquias anuncia que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor, restaurando os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias 4:5-6. De acordo com tradições essênias, rolo da guerra 1QM, essa profecia foi entendida como o prenúncio de uma batalha cósmica entre as forças da luz e as forças das trevas. Malaquias viveu até os 90 anos e faleceu numa noite de Yom Kippur, recitando o Shema Israel.
Segundo o Zohar, segundo Senon 83, anjos transportaram seu corpo para uma caverna nas montanhas de Moabe, onde ele aguardaria a ressurreição dos justos. O manuscrito 4Q558 fala de um túmulo selado com fogo e de um mensageiro do pacto que permaneceria até o dia do Senhor. A tradição mística afirma que sua alma se uniu a Metatron, o anjo da presença divina, tornando-se o escriba do fogo, que registra os méritos de Israel. A profecia de Malaquias se tornou ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. No cristianismo, João Batista é identificado como o Elias prometido, preparando o caminho para o Messias. Mateus 11:14. Na tradição judaica, sua mensagem é lembrada a cada Pessach, quando uma cadeira é deixada vazia para Elias, um lembrete da promessa de restauração. Para os cabalistas, o sol de justiça representa a Shekinah, a presença divina que se revelará plenamente na era messiânica. Os essênios de Qumran viram em suas palavras o anúncio do juízo final. E alguns místicos associam suas profecias aos 7 selos do Apocalipse, Apocalipse 5:1, e aos 7 anjos da presença, descritos no Zohar. Malaquias foi o último profeta antes dos 400 anos de silêncio que antecederam a vinda de Jesus, segundo a tradição cristã. Seus escritos, em hebraico antigo, foram comparados a fogo líquido pelo Sefer HaTemuná e continuam vivos até hoje. O Talmud, Sanhedrin 97a, diz: 3 coisas vêm inesperadamente: o Messias, um ninho de escorpiões e o dia em que o mensageiro retornará para selar os lábios dos ímpios. Quando o vento sopra do deserto da Judéia, os místicos afirmam ouvir um sussurro: eis que virei e em vós serei juiz. Malaquias 3:5.